O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse hoje que vê um possível caminho para uma eventual queda das expectativas de inflação de prazos mais longos para as metas até meados deste ano. A afirmação foi feita durante uma live realizada por uma gestora de fundos de investimentos. Me parece que as revisões que vêm sendo feitas, tanto do ponto de vista de preço, quanto do ponto de vista de expectativas, são revisões que vêm sendo positivas, tanto sobre as expectativas de inflação para 2024, quanto para uma taxa terminal. Mas eu acho que ainda tem ali um movimento que a gente vai assistir conforme vai chegando mais próximo ali do meio do ano e ao longo desse final do primeiro trimestre para em diante. Eu acho que é mais comum, se eu ainda estou lembrando direito como é que as coisas acontecem, que se vá se revisitando os modelos e refazendo um pouco das estimativas, agora para horizontes um pouco mais longos, colhendo os dados que estão chegando um pouco mais quentes ali, né? Que envolve política monetária norte-americana, o que vai acontecer com outros emergentes, como é que vai se comportar a nossa balança comercial, tensões geopolíticas, como que a gente vai ser capaz de se apresentar enquanto um polo de atração de investimento no mundo que a transição ecológica parece ser um tema que as sociedades estão dando uma relevância cada vez maior. Pois é, e falando em investimentos, ainda durante essa live, o diretor de política monetária disse que o Brasil é um grande candidato na disputa pelos investimentos globais, levando-se em conta futuros cortes de juros nos Estados Unidos e em economias emergentes. Tivemos um probleminha aí na entrevista com o Galípolo. A gente vai tentar restabelecer essa entrevista, porque exatamente esse é o tema do Miguel Daoud. Estão pronto? Então vamos colocar a matéria para o ar para o Daoud comentar. O início de um ciclo de corte nos Estados Unidos e o início do ciclo de corte de outros países que se apresentam como alternativas de foco de investimento junto com o Brasil, mais este movimento Ásia que eu comentei, que eu acho que uma redução um pouquinho do influxo para a China ou até uma saída, e com a Índia já me parece um pouco mais cara, especialmente do ponto de vista de equities ali, se a gente tiver sorte e a gente conseguir apresentar um bom comportamento aqui da economia e da política econômica, o Brasil pode se apresentar, assim, acho, como um caso de eleição para a atração dos investimentos. Vamos convocar o Miguel Daoud para comentar esse tema. Daoud, o Brasil realmente é um candidato, como disse o Galípolo, aí para grandes investidores internacionais, e o que precisa fazer para tentar avançar, né, na conquista desses investidores, que é algo muito importante para o nosso país, não, Daoud? Boa noite. Boa noite, Peter. Boa noite a todos. Pois é, Peter, o Brasil hoje tem sido alvo, né, desses investidores para aplicar na taxa de juros. O Brasil tem aí a maior taxa real de juros do mundo e permaneceu no passado por um bom tempo com essa taxa bem alta. Esses investidores, com os seus recursos, aplicando em títulos, né, de países de primeiro mundo, né, como se fala, tinha remuneração negativa. Veja o Japão, a Europa, Estados Unidos, a taxa de juros real era negativa. Então, vamos investir lá no Brasil, porque lá a taxa real de juros é alta. Então, a lógica, né, até então é hoje. O que o Galípolo está falando? Ele falou, olha, o Brasil vai reduzir a taxa de juros, o Brasil está indo bem, concordo plenamente com ele, mas eu não concordo que o Brasil vai ser vai ter um grande atrativo de investimentos no setor produtivo. Né? Isso que nos interessa. Não investir no mercado financeiro para especular e financiar a dívida do governo, que é cada dia mais crescente. E o governo, ele não faz nada, né? É cara de pau, ele não está deixando essa dívida subir. Os investidores vêm, qualquer coisa eles saem correndo, ou o Brasil dá segurança, porque o Brasil tem reserva internacional. Mas o que nos interessa é exatamente o investimento produtivo. Eu vou só dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para nós entendermos. Você, Petri, é um americano que quer vir investir aqui no Brasil, aí você fala, bom, setores que vão crescer no Brasil, o setor imobiliário vai crescer muito, frigoríficos vai crescer, porque o Brasil
é um grande produtor de proteína animal, então ele faz o seu plano de negócio. Então, neste plano de negócio, tem o que lá dentro? Bom, isso aqui é interessante porque o custo operacional relativo à folha de pagamento é interessante. Então, vamos investir lá. Aí ele fala, opa, peraí, será que eu vou investir lá? Será que o governo não vai mudar? Mudou. Então, primeira coisa, Petro, nós temos que ter confiança e estabilidade jurídica no país, porque ninguém vai pôr dinheiro aqui para o governo mudar as regras no meio do caminho, como já fez várias vezes. E ninguém vai pôr dinheiro na produção. Por outro lado, também, nós temos que ter um país enxuto. Ninguém vai pôr dinheiro aqui quando a taxa, a relação dívida-PIB está crescendo dia a dia e o governo fala que vai gastar mais. E ele faz investimentos que no passado já deram errado. Né? É bom, eu vou fazer o país crescer com financiamento, emprestando dinheiro. Vou fazer o país crescer desta forma. Isso não dá certo. Então, para que o Brasil tenha, né, seja alvo desses investidores que buscam rentabilidade e investem na atividade operacional, isso precisa ter condições para dar confiança a essas pessoas e qualidade na nossa gestão de economia. Só vou dar um exemplo. Petro, o Brasil precisa investir 25% do PIB. Nós investimos hoje 17%, que é a formação de capital físico, 17%. A nossa poupança para dinheiro que sobra para esses investimentos está na casa aí de 12%. Sabe quanto é na China? 40%. Então, nós temos que mudar a nossa economia para sermos atrativos nesses investimentos. Caso contrário, Petro, nós vamos ficar com aquela história do voo de galinha. E as pessoas acham, o Lula está fazendo. Não está fazendo absolutamente nada. Desculpe, eu não estou aqui atacando o governo, não. Eu estou dizendo a verdade. Esse negócio não dá certo. Você fazer o que está sendo feito, quer dizer, aumentar as despesas, aumentar a tributação e não diminuir custo para tornar o Brasil atrativo desse capital lá fora. O Brasil tem 5% da população ficam com 95% da renda. Né? 95% da população fica com 5% da renda. Você já imaginou um dia que nós construímos as pontes para que essas pessoas mais pobres venham para o outro lado, para passar esse abismo social? O Brasil explode. Tá certo. Evidentemente, que nós precisamos ter bastante competência, coisa que a gente não tem, infelizmente. Vem aí grandes acordos com a Etiópia. Pode ficar sossegado, viu, Daoud? Boa noite, até amanhã.